Olá! Hoje vamos falar dos principais pontos estabelecidos pela norma regulamentadora número 1 com relação ao gerenciamento de riscos ocupacionais. Esse é o primeiro vídeo de mais outros vídeos que farei falando detalhadamente para vocês sobre os requisitos da ANR1 e passando um pouco da minha visão sobre como abordar cada item, principalmente o inventário de riscos, que falaremos um pouco mais adiante. O item 1.5 da norma regulamentadora número 1, ele vai trazer para a gente tudo que se refere ao gerenciamento de riscos ocupacionais para que a gente possa fazer essa gestão, além de contemplar em alguns pontos a menção de outras normas regulamentadoras. Então, antes de qualquer coisa, é preciso entender que fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais não é apenas fazer o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, o famoso PGR. Eu já falei isso em vídeos anteriores e agora eu reforço. O PGR nós vamos tratar num outro vídeo, onde vocês aprenderão um pouco mais sobre como aplicar cada requisito estabelecido com relação ao PGR. O gerenciamento de riscos ocupacionais é algo maior, é algo muito mais amplo, onde a gente vai abordar várias outras questões da empresa e também dos riscos que estão ali presentes no ambiente de trabalho. Essa gestão, esse gerenciamento desses riscos provenientes de perigos existentes no ambiente de trabalho, ela já é citada no próprio item 1.5. O 1.5.4 ele traz para a gente já o texto sobre como realizar o processo de identificação dos perigos e avaliação dos riscos. Então, o item 1.5.4 que traz esse tema para a gente, nós temos ele subdividido. Podemos observar algumas partes que vai trazer para a gente uma forma bastante lógica de fazer todo esse levantamento e garantir o gerenciamento de riscos ocupacionais. Dica: deem uma boa lida nesse item. Outro fato bastante importante que a gente precisa levar em consideração é a menção sobre o levantamento preliminar dos perigos. Então, antes de qualquer coisa, precisa se fazer esse levantamento preliminar para que dessa forma você consiga identificar os possíveis perigos existentes no ambiente de trabalho e ali mesmo já fazer uma seleção daqueles que são mais relevantes para o processo de garantia da segurança e saúde dos trabalhadores. Então, nesse momento, você já consegue identificar algumas situações, mesmo sem quantificação, dos perigos existentes que causam alguma situação de risco para os trabalhadores em determinada área. Após esse levantamento preliminar dos perigos, chegou o momento de fazer a identificação daqueles que de fato vão agredir ou têm potencial de agredir a saúde do trabalhador e a integridade física deles. Logo depois disso, vocês precisam então avaliar esses pontos que foram levantados. Dessa forma, aí então entra alguns momentos onde precisarão ser realizadas medições, quantificações, algo um pouco mais criterioso de forma mensurável sobre os riscos levantados a partir do seu levantamento preliminar de perigos. Então, para cada perigo levantado e, consequentemente, risco, né, para os trabalhadores, deverá ser indicado o nível desse risco ocupacional, levando em consideração a probabilidade de possíveis lesões e a severidade. Dessa forma, teremos então a quantificação em forma de nível, né, desse risco, daquele que tem mais potencial de causar dano para um trabalhador e aquele que tem menos potencial. Dessa forma, você consegue atacar de forma assertiva e bastante objetiva aqueles que estão com níveis elevados, ou seja, que pode agredir o trabalhador, pode causar um acidente de forma imediata, muitas vezes, como um exemplo, o trabalho em altura, que a própria atividade por si, ela é uma atividade perigosa, assim como outras atividades e também ambientes que têm condição, muitas vezes, extremamente perigosas, simplesmente pelo fato do processo produtivo gerar essas condições de risco. E claramente, né, depois de levantado todos esses fatores, esses pontos importantes, deve ser considerado para isso também a implantação de medidas de controle. Então, considerar as medidas de controle já existentes e considerar no seu plano de ação um cronograma para a implantação de novas medidas de controle para mitigação desses riscos levantados. O seu plano de ação tem que ser bastante estruturado. Esse é um ponto bastante importante também. Porque se ele não tiver uma boa estruturação, a gente vai ter apenas um cronograma de atividades sem eficiência. Então, o plano de ação ele serve de fato para garantir
uma ação corretiva sobre um risco levantado que não está mitigado. Então, seu plano de ação não vai ser algo muito pequeno, muito pelo contrário, muitas vezes vai ser um plano de ação bastante grande, onde você vai precisar de muito cuidado na execução dessas ações para não deixar passar nada com relação aos riscos já levantados. Esse é um ponto primordial para que você consiga atacar aqueles riscos existentes no ambiente de trabalho que têm potencial de causar danos para os trabalhadores. Ainda falando de gerenciamento de riscos ocupacionais, além disso, o item 1.5, como a gente está falando sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, ele também traz que a organização precisa adotar procedimentos para a resposta à emergência. Então, essas questões sobre possíveis cenários de emergência que possam existir na organização, elas precisam ser contempladas. Aqui fica claro que o nosso gerenciamento de riscos, ele também chega até o nosso famoso plano de atendimento a emergências, onde a gente também vai considerar essas situações, sejam emergências com incêndio, emergências químicas ou outro tipo de emergência que pode acontecer dentro de uma organização. E para finalizar, toda essa documentação precisa seguir um padrão, principalmente com relação à rastreabilidade desses documentos e também arquivamento desses documentos. Quando você consegue manter tudo isso de forma bastante organizada e com controle, você também tem uma boa gestão de toda a documentação e evita informações desencontradas, principalmente as informações que saem do RH e vêm para a segurança do trabalho e da segurança do trabalho que vai para o RH e demais setores da empresa. Na segurança do trabalho, a gente tem esse problema com frequência. Esse problema de que a informação relacionada aos trabalhadores que está no setor de segurança do trabalho não bate com a informação que está nos outros setores. Então aqui é o ponto importante para a gente garantir que os documentos criados eles não se repliquem de forma equivocada. Tá aí a importância de fazer um bom gerenciamento dos documentos criados. Então hoje eu abordei alguns dos pontos principais da norma regulamentadora número 1 para fazer um bom gerenciamento de riscos. É um tema bastante denso, a gente tem muito mais coisas para falar sobre isso ainda. Vale a pena a leitura da NR1 e principalmente entender que fazer o gerenciamento de riscos é cumprir os requisitos estabelecidos pela própria NR1 e demais normas. O programa de gerenciamento de riscos, que também é um ponto extremamente importante, nós vamos falar sobre ele no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.